Podem chegar mais à frente se quiserem, para conseguirem ler também. Eu ainda estou a ver o meu batido, não levem a mal, mas obrigado por reparares. Malta, então este bocadinho que vamos ter aqui, a ideia é basicamente eu partilhar a minha experiência, ok? Destes últimos anos a fazer Opens e outras competições. Isto é tudo com base na minha experiência. Eu tirei algumas notas no telemóvel naquele, de vez em quando posso ter que ir lá buscar só para não me esquecer de nada, que é para não ficarem coisas por dizer. Aqui estão os tópicos que eu vou abordar. Temos aqui exemplos que vamos usar dentro daqueles tópicos para vocês perceberem melhor o que é que eu estou a dizer e como é que eu penso os treinos que estou a fazer ou que vou fazer. E depois temos um treino para vocês tentarem pôr em prática mais ou menos isto, de acordo com as informações e as dicas que eu vos vou dar nesse workout, ok? Mas para já, para não se assustarem já, fica escondido. Tá? Não é nada do outro mundo, nada que nunca tenham feito. Primeiro então, quando vamos fazer um treino, e estamos a falar mais especificamente no caso do Open, como é óbvio, porque é a competição que vamos ter agora, é aquela prova que eu gosto que toda a gente participe, porque é mais um espírito de comunidade do que propriamente uma competição. É fixe, não, está-se bem. Arrasta uma mesa de vidro. Então, primeira coisa, como é que eu vou dividir 50 burpees? Okay? É este o exemplo que vamos usar durante aqueles tópicos numa primeira fase. Então, se eu tiver que fazer 50 burpees, a primeira coisa que eu tenho que ver é quanto tempo eu demoro a fazer cada rep e quantas reps eu vou fazer, que neste caso são 50, certo? Número, ou melhor, o tempo que eu demoro vezes o número de reps vai dar o tempo total que eu vou perder naquela parte do treino. Okay? Se tenho eu treino mais coisas ou não, é uma forma de eu perceber quanto tempo eu vou demorar nisto, quanto tempo eu vou demorar naquilo e quanto tempo será o tempo total que eu vou precisar para fazer este treino e assim defino uma meta. Okay? Se vocês demorarem 2 segundos a fazer um burpee, vamos supor um burpee over the bar. Okay? Há pessoas que demoram se calhar até menos de 1 segundo a fazer um. É muito rápido. Mas 50 reps iria dar, se fizermos, vamos fazer a conta a 3 segundos, dava 150, dá 2 minutos e meio, certo? Ou seja, demoravam 2 minutos e meio a fazer 50 burpees over the bar, fresquinhos, se fizessem todas as reps igual à primeira. Se vão fazer 50, começa a entrar alguma fadiga ao longo do tempo, ou seja, se calhar temos de ajustar o tempo que estamos a pensar para cada rep. Se eu demoro 3 segundos a fazer um, se calhar 10 eu até aguento nesse ritmo. 20 já difícil, daí para a frente praticamente impossível aguentarem sempre ao mesmo ritmo as reps todas. Então se calhar em vez de fazermos a conta de 3 segundos, vamos passar ali a fazer 3 segundos e meio ou 4 segundos por rep. E já é um valor mais aceitável para mim. Se vocês demoram 5 segundos a fazer uma rep, têm que fazer as contas de acordo com aquilo que vocês demoram a fazer. Okay? Outra forma de vocês fazerem uma conta um bocadinho mais acertada é façam um teste em vez de uma rep, façam um teste de 5 ou de 10. Porque o tempo que vocês demoram a fazer 10 reps, se calhar é um ritmo que conseguem manter para fazer 30 ou 40. Certo? E já é mais fiel para quando vos aparecer 50 burpees para tempo para fazer, vocês terem um target. Okay? E depois, obviamente, que há outros fatores em conta, mas o que devem ter principalmente na cabeça é, ok, quanto tempo eu demoro a fazer uma, quanto tempo ou quantas reps eu vou fazer e que cansaço é que isso me vai dar, ok? Como é que eu vou ter que gerir esse esforço. Depois, isto depois varia muito do que vem a seguir e do que tem antes. 50 burpees para tempo, a fadiga pode ser influenciada pelo que vem de trás. Se eu antes de fazer estes 50 burpees tive de fazer 50 calorias no remo ou no ski, ou na bike, okay? Eu quando chegar aos burpees já não vou a 3 segundos por rep de certeza. Se calhar já vou a 4 ou 5 segundos, porque se eu estiver a remar a um ritmo intenso, quando eu chegar à fase de fazer 50 burpees, eu vou ter de pensar um bocadinho mais por baixo, acalmar-me um bocadinho e repensar a minha estratégia, ou antecipadamente pensar a estratégia para chegar lá ofegante. E o facto de estar a deitar e a levantar num burpee está constantemente a prender-vos aqui na zona do diafragma e vai-vos custar mais na respiração. Por isso vocês vão ter de começar um bocadinho mais lento, se calhar, do que iriam começar se fosse o primeiro exercício do treino. Okay? E o contrário, ou seja, se o primeiro exercício do treino são 50 burpees, mas a seguir eu vou ter 50 calorias na bicicleta, por exemplo, eu se calhar não vou querer fazer 50 burpees como se não houvesse amanhã, eu vou querer gerir um bocadinho os 50 burpees para quando chegar à altura de fazer calorias eu conseguir sentar-me e começar a remar a um ritmo que para mim é um ritmo normal. Okay? Não vamos entrar agora em pormenores de ritmos de remo e não sei o quê, vamos só focar-nos naquilo que é essencial, que é gerir o tempo que demora a fazer cada exercício no treino. Okay? Neste caso vamos focar nos 50 burpees. Então se eu a seguir vou ter que remar
e comecei a fazer os meus burpees, eu vou se calhar começar com um ritmo alto no início, se calhar próximo daquilo que seria para fazer 50, mas a partir dos 20, 30, 35, eu vou começar a reduzir um bocadinho para conseguir controlar melhor a respiração e recuperar um bocadinho a minha frequência cardíaca, para quando eu acabar o último burpee, estar num estado mais brando para conseguir entrar na máquina e começar a remar ao ritmo que eu queria. Okay? Porque se vocês vão para lá com as pernas ainda a tremer ou com os braços todos rotos, vão ter dificuldade em puxar. Mas se vocês abrandarem ligeiramente nas últimas repetições, nas últimas 15, 20 repetições dos 50 burpees, quando entrarem na máquina, vão ter uma capacidade muito melhor para se sentar e começar a remar, okay? Como se tivessem começado quase o workout aí. Certo? Percebem a ideia disto? Se tiverem dúvidas à medida que eu vou avançando aqui nos pontos, podem levantar a mão e perguntar. No final disto tudo, se houver alguma pergunta que queiram fazer, de alguma coisa que eu possa não ter dito ou que vos possa ter escapado, no final perguntam, ok? Mas agora foquem só em perguntas de cada ponto específico que eu estou a passar e depois no final então, se houver perguntas à parte disto, fazem no final, ok? E eu tento responder da melhor forma que eu sei. Outra coisa importante, quando estamos a gerir um treino, é ver os pontos fortes naquele treino para mim e os pontos fracos. Ou seja, onde é que eu vou ser melhor e onde é que eu vou ser menos bom ou mau. Okay? Os exemplos mais fáceis normalmente há pessoas que são boas a levantar carga, mas podem não ter tanta facilidade na ginástica, por causa do peso corporal ou outro aspecto, ou técnico, ou o que seja, e vice-versa. Ou seja, às vezes pessoas que são boas na ginástica não são tão boas na carga. Então, se eu estou a fazer 50 burpees, e 50 burpees é a minha cena. Eu sou bom na ginástica, sou bom em burpees, sou pequeno, sou rápido, ok? Aguento fazer muitos burpees seguidos. Mas a seguir eu vou ter que fazer deadlifts pesados, ou squat cleans, ou algo desse género. Se calhar eu vou apostar muito nos burpees, mas vou deixar na mesma pelo menos umas 10 reps para recuperar o meu fôlego. Porque quando vamos fazer trabalho com barra, quando vamos fazer um levantamento, nós prendemos a respiração. Se nós chegarmos lá, caímos para o lado. Ok? Então, pelo menos as últimas reps vocês têm que pensar, não, eu vou ter que pegar numa barra, eu vou ter que fazer uma pequena apneia para fazer um levantamento, eu vou abrandar este ritmo agora, porque quando eu chegar à barra eu vou ter de pegar nela, ok? Para ser o primeiro, para ganhar. Se for o inverso, a ideia é, se vocês são muito bons na barra e vão chegar a seguir aos burpees e têm que fazer, vamos supor, sei lá, cleans com 60 kg nos homens, 43 as meninas, são cargas que aparecem facilmente num treino. Se calhar façam o contrário, vão gerindo o esforço dos burpees até aos 30, 40 burpees e no final acelerem um bocadinho para tentar apanhar alguém que esteja um bocadinho à vossa frente nos burpees. Que é para quando chegarem à barra, essas pessoas que vão à vossa frente, se calhar precisarem de dar um passinho atrás e respirar para ir para a barra, e vocês, mesmo um bocadinho mais ofegantes, conseguem ir para a barra e pegar logo, porque o esforço que vão fazer a pegar na barra não vai ser assim tão grande, comparativamente, se calhar, a outra pessoa que chegou lá um bocadinho mais ofegante, mas a barra está-lhes pesada. Faz sentido o que eu estou a dizer? Ótimo. Então, gerir estes pontos fortes e pontos fracos é uma ótima vantagem se vocês conseguirem fazer isto bem. Obviamente que isto tudo, basicamente todos os pontos que aqui estão, obriga a que vocês tenham algum conhecimento do que é que conseguem fazer, dos ritmos que conseguem pôr em cada exercício e dos vossos pontos fortes ou pontos fracos, ok? Pedir ajuda a um treinador também pode ser uma boa forma de, eu não estou bem a perceber como é que eu vou ler este treino. Se o treinador vos conhecer bem, pode-vos dizer, olha, tu normalmente os treinos têm isto, isto e isto, tu brilhas, se tiver isto e aquilo, se calhar já ficas atrás. Então, com a ajuda do treinador, conseguem perceber melhor quais são os vossos pontos fortes e pontos fracos. Mas com o tempo, vocês vão adquirindo estas capacidades. Depois, a duração do treino é outra coisa que normalmente influencia bastante o ritmo do treino. E alguns exemplos. Nós fizemos aqui há dias um treino, acho que fizemos aqui, já não tenho certeza, eu ouvi um treino que era 14 mil. Vamos pegar, por exemplo, num treino que tínhamos no Open, deixa-me ver, há 2 anos ou 3. O treino tinha 60 calorias no remo, depois tinha 50 toast to bar, depois tinha 40 wall balls, 30 cleans com 60 kg e tinha 10 ou 20 ring muscle ups. Okay? Era um treino de 14 minutos, um IM rep, ou seja, se vocês completassem uma ronda disto, o que já por si só é longo de se fazer, ainda começavam uma segunda ronda. Okay? Os melhores do mundo vão facilmente à segunda ronda. Mas mesmo assim eles, quando chegam aos cleans com 60 kg, que se calhar uma carga que para 30 reps para tempo, se eles tivessem que as fazer sozinhos, não largavam a barra, ou quanto muito largavam já depois das 20, porque
porque eles iam conseguir meter muitas reps com 60 kg fácil. Eles chegam à barra e não sei se há algum que as faça seguidas. O que é que eu quero dizer? Se o treino é longo, e vocês aqui vão ter exercícios que vão exigir de vocês, como é o caso dos ring muscle ups, porque depois dos 30 cleans vão ter ring muscle ups, um exercício bastante exigente aqui nas argolas. Vocês devem sempre pensar nisso, que é, se eu vou estar muito tempo a treinar, se eu vou estar 14 minutos a treinar, eu não posso gastar a minha energia toda nos primeiros 3. Eu não posso fazer 60 calorias e ser o herói das calorias, quando a seguir chego ao toast bar, faço 2 ou 3 e já estou a olhar para o lado. E vem um gajo 30 segundos depois de mim do remo e sai 2 minutos à minha frente do toast bar, porque chegou lá e conseguiu fazer séries de 15. Não perceber a ideia? Vocês devem pensar sempre quantas é que eu sou capaz de fazer e quanto tempo eu vou estar a treinar, que é para reduzir esse número, porque o facto de eu ser capaz de fazer 50 toast bar ou 50 burpees sem parar ou aquele ritmo, não quer dizer que eu deva fazer isso naquele ritmo. Se calhar o melhor às vezes é dividir mais as coisas, pausar mais os exercícios para que eu consiga manter um ritmo alto ao longo do treino e não para que ande com picos de intensidade e depois tenho de parar e depois volto a ter um pico de intensidade e depois volto a parar, ok? Isso a longo prazo até desgasta mais do que se mantiverem um ritmo mais constante ao longo de todo o treino. Obviamente que normalmente os gráficos, se vocês medirem os ritmos cardíacos e a intensidade de um treino, normalmente o que acontece é isto. O treino começa aqui e nós fazemos isto. Okay? Isto é uma boa gestão de um treino. O treino começou, eu arranquei, é normal que tenha um pico, porque eu estou fresquinho, consigo ir um bocadinho mais à frente e depois vou diminuindo ligeiramente, se calhar nem tanto, mas vou mantendo um equilíbrio ao longo do treino todo. Se o vosso treino se parecer com isto, se as vossas intensidades for isto é péssimo. Isto quer dizer que vocês ou não chegam ao fim como deve de ser, ou vão ter muita dificuldade em fazer o resto do treino. Okay? Acho que dá para perceber. Okay? Isto é uma má gestão de um workout, quando vocês andam assim. Há uma cena, um exercício qualquer, ou um momento em que vocês dizem, não é agora, e matam-se, e a seguir, e ficam a vê-los passar. Okay? Ok, duração do treino. Unbroken versus singles, vai um bocadinho bater naquilo que eu estava a dizer. Nos cleans, por exemplo, 30 cleans no meio de um workout longo, vou fazê-los seguidos? Provavelmente não. 1 a 1 será provavelmente a melhor hipótese, eu diria, para mais de 90% das pessoas no mundo. Homens, 60 kg num workout, numa barra para fazer várias repetições com outras coisas, um treino longo, 1 a 1. Okay? Porque nós a fazer seguidos, vamos supor que eu demoro, sei lá, 2 segundos a fazer um clean e 10 demoraria 20 segundos. Fazer 1 a 1, se calhar demora mais 1 segundo, demorava mais 10 segundos. Mas se eu depois de fazer 20, ou melhor, depois de eu fazer 10, demorei 20 segundos. Se eu tiver que descansar 10 segundos ou 30 segundos para fazer o próximo exercício, vou perder tempo para aquele que demorou 30, demorou mais 10 segundos do que eu, mas só demorou 5 segundos para passar daquele exercício para os ring muscle ups no caso. Ou seja, o tempo que eu perdi a fazer o exercício, entre aspas, ganhei imenso na transição porque não precisei de parar, fazer de conta que precisava de magnésio só porque queria respirar, e ainda peguei nem água para beber e nem cedo tinha. Yeah. Quantas vezes eu não vejo gente que faz um exercício e está assim no posto, não é, Paulo? A beber uma água. Ou então malta que parece padeiros, tem as mãos brancas de magnésio, as estafas estão a pingar magnésio. E nós saímos dos colinos para ir para a estrutura e ainda vamos para o magnésio. Isso é sinal que vocês estão cansados e precisam descansar, não precisavam de magnésio. Okay? Agora, até aqui estão a acompanhar? Alguma dúvida? Faz sentido aquilo que eu estou a dizer? Ótimo. Se calhar vou só fazer uma pausa para ver, posso não ter esquecido algum ponto importante.